quarto ano A, como é que vocês estão? Então, hoje é terça-feira, dia 22 de junho, certo? Então, nós vamos para a nossa aula 4. Hoje é terça-feira, aula 4, língua portuguesa no livro, matemática impressa e língua portuguesa com hora da leitura. Então, aqui no livro de português, nós vamos continuar a interpretação daquele texto do Sapo Pidão, o Poranduja, o Sapo Pidão. Então, se precisar, você pode reler novamente para dar uma lembrada na história, né? E continuar respondendo as questões sobre o texto. Então, aqui na número 11, ó, ele fala para você quando e onde se passa a história do Poranduja. Você consegue identificar o momento e o local exato onde se passa essa história? Será que no texto isso fica claro? Então, você vai responder aqui marcando uma das alternativas aqui, certo? Aqui a primeira alternativa diz que dá para perceber porque fica bem definido, ou seja, dá para ver exatamente durante a história quando e onde acontece. E aqui na outra alternativa diz que não, diz que é indefinido, ou seja, que não dá para perceber exatamente quando e onde ocorre a história. Então você vai ler a história e vai perceber. Se der para perceber quando e onde exatamente, aí é a primeira opção. Se não der para perceber, fica meio vago, né? Então é a segunda opção. Aí aqui vem uma explicaçãozinha sobre contos tradicionais, né, para você ler, que os contos tradicionais são narrativas, né, que geralmente explicam elementos do fenômeno da natureza, né? Lá na história mesmo, você lembra que o avô do menino conta uma história que é indígena, né? Que explicava o quê? Um fenômeno da natureza, que é os sapos ficarem fazendo barulho, aqueles barulhos à noite. Que a explicação lá daquela lenda era o quê? Que eles ficavam fazendo barulho pedindo chuva, né? Essa é a explicação. Então, essas lendas, esses contos indígenas, geralmente são para isso, para tentar explicar algo que acontece na natureza de uma forma de histórias e contos assim fantasiosos, né? Cheio de fantasias. A número 12 diz: o texto Poranduja, o Sapo Pidão, explica como surgiu determinado comportamento dos sapos. Que comportamento foi esse, né? Que comportamento foi esse que no texto tenta explicar o comportamento dos sapos lá? Qual foi esse comportamento que eles tentam explicar? Letra B. De acordo com o texto, por que os sapos têm esse comportamento? Explique de forma resumida com a sua opinião. Né? Lá no texto, com as suas palavras, explique como é que o texto fala que o sapo, por que os sapos tinham esse comportamento segundo a lenda, né, do Sapo Pidão lá, certo? E aqui fala um pouco mais sobre os contos tradicionais, né, que eles têm uma tradição oral, eles eram contados assim, passados em forma de contos, de conversação, certo? E tem um outro texto lá na página 250, que se vocês quiserem, né, saber um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre contos indígenas, vocês podem ler. Não é obrigação, mas seria interessante, tá bom? Então é só vocês responderem essas questõezinhas. Vale a pena ler o texto de novo, né, para ter uma lembrança melhor dos assuntos, para poder responder melhor, ok? E continuando a nossa aula 4, nós vamos para matemática na atividade impressa. Nós temos aqui, ó, 4 probleminhas, né, para vocês fazerem. Lembrando que probleminhas são o quê? São histórias que você vai ler com atenção, observar o que está sendo contado e o que foi perguntado. Vamos prestar atenção que, por exemplo, nessa primeira, Júlia tem 2 pacotes com 6 balas. Então, ela tem 2 pacotes com 6 balas em cada pacote. Um pacote com 6 balas e outro pacote com 6 balas, certo? Quantas balas Júlia tem no total? Então, você viu que vai se repetir uma quantidade? Você observou que esses 6 balas vai se repetir? Em um pacote, 6 balas. No outro pacote, 6 balas. São quantas vezes os 6? 2 vezes os 6. Quanto vai dar isso? Aí você coloca aqui. Entendeu o meu pensamento? Desse jeito que você tem que pensar. Você tem que ler o problema, imaginar a situação, desenhar se for preciso. Se estiver repetindo a mesma quantidade várias vezes, é multiplicação. Se estiver juntando quantidades diferentes, é só adição mesmo. Se estiver retirando, diminuindo, pedindo a diferença,
aí é subtração, certo? Então, você tem que observar essas coisinhas. Aí você vai ler os outros problemas e fazer como eu fiz ali no exemplo, ok? E depois disso, você vai para a hora da leitura. Nós temos aí o jacaré com dor de dente. Nós não falamos dessa semana, acho que foi na primeira aula dessa semana, sobre a questão das cáries, né? Do que são provocadas por micro-organismos quando a gente não faz uma higiene bucal direito, ou seja, uma limpeza nos nossos dentes, da nossa boca. Pois é, a história aí fala um pouquinho sobre isso na história de um jacaré, certo? Jacaré com dor de dente. Então, você vai fazer como eu sempre peço, ler o livro todo primeiro. Primeiro, leia o livro todo, certo? Depois que você ler o livro todo, já praticou, aí sim você vai gravar uma parte lendo para mim e mandar no meu privado, ok? O livro está lá no nosso grupo do WhatsApp. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, estou no privado. Até a próxima!